apresentação direito pra gente. Eu sou a Soraya, tenho cabelo preto, liso, tô vestida com uma blusa de frio, de cores cinza e calça bege, tá? Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos, e é isso. Passa a palavra. Obrigada. Boa noite, gente. Obrigada, Soraya, Fernando. Opa. Muito bom estar aqui. Essa turma incrível. Bom, eu trabalho na Manjericão Filmes, fui produtora por muitos anos. Tive uma semi-crise, querendo muito fazer alguma coisa que alimentasse um pouco mais o meu lado criativo. Produtores são muito criativos, tem que ser, especialmente aqui. A gente trabalha, às vezes, como isso que o Fernando falou, a gente trabalha com o que tem. Só que eu tinha uma necessidade, assim, de migrar, de fazer outras coisas. E a minha escolha foi o roteiro. Eu já tinha uma relação com a escrita. E aí agora eu trabalho na Manjericão, no desenvolvimento. Esse projeto é um projeto que estava lá dentro da produtora. Eu e o Fernando, a gente já se conhecia. Gente, eu estava nessa filmagem do Landau. Ó, Nossa, eu achei muito legal, eu lembrei de tudo. total. Além de ser prima da Gilda Nomati, que é a atriz do outro filme. Bom. E aí o que rolou, com esse projeto especificamente, eu cheguei na produtora, tinha um roteiro escrito, eu li esse roteiro e me vieram várias impressões, depois soube da sala, li um tratamento já feito pela sala, e eu acho que o roteiro ele tem uma coisa que a gente tem uma ideia, e na hora que a gente vai colocar isso em palavra, a diferença é muito grande. O roteiro, ele não te deixa escapar do seu vício de linguagem, de cultura, de olhar. Quando você vê, você escreveu um chavão que você é totalmente contra. E você escreveu aquilo. E é uma coisa que meio que o roteiro ele te pega nesse lugar da surpresa, assim, de não... Você nem sabe como, mas tá lá. E aí quando eu li a primeira versão, eu, com um olhar de fora, eu fui trazendo alguns pensamentos e algumas coisas assim. Toda vez que eu tô lendo um roteiro e que eu falo com alguém, esse é um longa, o Farja Ardente. Mas toda vez que eu estou fazendo essa leitura e que eu vou comunicar essa leitura para alguém, é um momento muito delicado. Porque o roteirista, assim como o elenco, como o ator, como o diretor, você está se expondo, você está trazendo uma memória sua, não tem como, é você ali. Então é um momento de delicadeza, mas é um momento importante para o que eu costumo pensar na vida. Quando eu estou falando com alguém sobre a sua escrita, eu também estou falando de mim, estou falando para mim. Isso importa, né? Para todas as histórias que a gente quer contar. E eu tive esse encontro, conheci essa sala incrível de roteiristas. E a gente teve uma troca. E eu me lembro de ter um momento especificamente com a Carol, que eu não estava... Esse roteiro Farja Ardente, ele é um roteiro dividido por núcleos. São esses jovens aqui em Santo André, passando por várias situações e momentos. E aí a Carol me respondeu, falando sobre essas personagens, falando sobre a cena, falando sobre a situação, com uma paixão, com uma coisa tão forte. E na hora eu me arrepiei e falei assim, é isso, precisa vir para a palavra. Precisa vir para o roteiro. E a gente trocou com cada um também, foi muito legal esse momento especificamente. E quando veio o segundo tratamento, quando veio esse novo roteiro, foi lindo de ver. Eu até mandei uma mensagem para o Fernando assim, foi muito lindo de ver. Como a partir de uma entrega, de uma sala, de uma troca, escreve, reescreve, pensa, repensa, rasga, tira o medo,
sempre é fácil tirar o medo, né? Acho que é bem difícil, aliás. Como os personagens cresceram, como as cenas estavam mais articuladas, como você conseguia ver o gênero do filme impresso nas palavras, de um ato para o outro, de uma cena para outra. E às vezes tem um lado meu que tende a acreditar no lado mágico da vida, e às vezes o roteiro não é mágica, é matemática. É escrita, reescrita, e é você ver isso acontecendo, como o arco se dá, como um personagem se apresenta, que ações ele faz para que eu possa conhecer o caráter daquela pessoa que está ali. Enfim, então foi muito lindo, eu estou super feliz de estar aqui, acho que foi maravilhoso esse processo, e acho que é vocês que têm que falar desse processo, né, de apresentar como foi para cada um, como foi encontrar esse núcleo, encontrar essa voz, se identificar com o personagem ou não, porque nem sempre a gente se identifica, né? Enfim, é isso. Vai pela ordem? Posso começar então. Só um adendo, esqueçam que eu tô aqui. Pergunto se vocês leram a primeira tratamento. Pode falar assim, isso aqui tava ruim, isso aqui. Porque era exatamente isso. Assim, eu lembro quando eu escrevi, obviamente eu não sou jovem como eles, e minha visão era. E aí, eu vou deixar eles falarem, mas esqueçam que eu tô aqui. Pode malhar, pode falar. Vai lá. Bem, gente, eu sou Bruno Derotti, eu sou uma bicha não binária, eu sou ele, ela, eu, faz. Sou da turma 10 da LCV, né? Então, aliás, todo mundo aqui, né? É da mesma turma, somos aqui, crias daqui também. E eu sou diretora, roteirista, né? Tenho 2 curtas, né? A Moça do Armário e o Nojibol, que foram criados aqui dentro da LCV. E o projeto da Forja Ardente, ele surgiu também nessa ligação, né, da escola, né? O Kuma que indicou a gente, né? Para entrar nesse projeto. E foi muito interessante para mim, porque foi a primeira vez que eu trabalhei com longa, né? Eu tive a experiência de escrever os meus curtas e tem várias histórias que eu tive essa experimentação, mas eu nunca tinha essa experimentação com longa-metragem, né? E quando chamou eu fiquei muito ansiosa. Tudo bem que foi uma coisa, né, como eu tinha muita sala de roteiro, né? Primeira vez também que eu participei de uma sala de roteiro, geralmente eu escrevo a minha história sozinha, eu mesma, e essa coisa de compartilhar com pessoas é muito legal. Eu acho que essa coisa de compartilhar, né, como era multitramas, acabou eu pegando um curta, né, quase um curta dentro de uma história grande, assim, né, porque são 4 protagonistas, né, e aí a gente acabou meio que separando, cada um cuidava de um protagonista, mas assim, não era minha história, eu escrevi aquela história, mas tinha que dialogar com o que as outras pessoas estão conversando, então foi uma experiência muito legal, assim, de tocar mesmo, conversar, fazer as coisas casar, né, e tudo mais. E aí, enfim, né, quando eu peguei o primeiro roteiro, assim, né, o primeiro tratamento, li ele, assim, a primeira coisa que eu senti, eu falei, nossa, que época isso se passa, né, que tipo, tinha uma coisa meio anos 90, assim, mas aí ele falou que era pra ser atual, e aí a primeira coisa que a gente, como um grupo, eu acho que cada um pode falar, foi tentar trazer mais pra nossa realidade hoje, né. Eu lembro que antes a história era sobre adolescentes roqueiros, mas hoje em dia, assim, né, não tem muito adolescentes roqueiros, existem, né? Mas hoje em dia é muito mais sobre rap, né, funk, a galera do trap. A gente começou a modificar, tirando essa coisa meio da galera punk dos anos 90, trazendo algo meio uma galera do trap, né, pra cá. Eu acabei pegando um personagem que eu achei muito interessante desde o início, que é o André, que ele era um personagem negro e gay, que tinha essa dificuldade de assumir, né? E quando eu li, assim, eu achei muito interessante, mas eu também senti essa coisa do estereótipo, né? Quando a gente vai falar sobre um personagem que está se assumindo, cai em lugares que a gente já meio que já viu em outras temáticas, assim, e aí eu acabei, eu como uma pessoa LGBT que gosta, pesquiso e estudo isso, eu falei assim, eu queria trazer algo diferente, outras camadas para esse personagem, mesmo que entrando dentro desse lugar, que eu acho que é uma coisa interessante também, trabalhando num projeto que não é meu, que é de outra pessoa,
que é importante que a história não é minha, né? Eu não posso lá pegar a história e falar, nossa, vou fazer o que eu quiser com esse personagem. Eu tenho que respeitar o olhar do Fernando, né? Construir isso daí e quer que, né, continue, não posso modificar. Então é legal entender o olhar da pessoa que criou isso de início, como eu posso trazer a minha personalidade para esse personagem para ele ser mais interessante, e fugir de alguns lugares, né, alguns sensos comuns, e compartilhar com outras pessoas, porque não era só a história do André que contava ali dentro do filme, né? Tinha a história dos outros personagens que eles se coisavam, então a gente tinha que dialogar aqui para esse personagem estar lá. Então foi uma experiência muito rica, assim, pra mim, né? Foi muito divertido. Eu acho que tem uma coisa do roteiro, a gente que é roteirista, assim, que nunca tá pronto, né? A gente termina, fala assim, esse é a última entrega. E aí depois teve uma leitura, né, que a gente teve com uma galera, os atores, foi lá e fizeram uma leitura dramática. E depois daquilo eu falei, putz, não era isso, sabe? Tipo, eu conversei com algumas pessoas, as pessoas começaram a entender, falar, eu entendi isso. Eu falei, nossa, não era isso. Não era isso, eu já queria mexer de novo, já. Porque é isso, né? O roteiro, ele tem esse lado meio estranho do roteiro, porque o roteiro ele não é um livro, né? Que você vai chegar lá e jogar. O roteiro é feito pra virar um filme, né? E se ele não vira um filme, ele só é palavras no papel, assim, né? Então até o momento de ser filmado, dá pra mexer, dá pra modificar. E às vezes até quando já tá filmado, dá vontade de mexer em algumas coisas, né? Na montagem, várias coisas. A minha experiência com o meu curta também foi mais ou menos essa, assim, eu escrevi, algumas coisas teve que ser modificadas por conta de questão de dinheiro, outras coisas por conta de a cena ficou feia, e aí teve que tirar ela. O áudio ficou uma bosta. O áudio ficou uma bosta, tem que mudar, então eu acho que é algo muito vivo, assim, né, trabalhar com isso, eu estou falando demais, deixa as outras pessoas falarem um pouquinho. Se não quiserem falar, eu falo um pouquinho. Talvez para ajudar, Boa. eu não entendo muita coisa de roteiro, então eu não sei muito bem, sei lá, eu não tenho um ponto de referência tão claro, mas eu fico muito curioso para entender os desafios que vocês tiveram enquanto ter que escrever a partir da história de uma outra pessoa e se envolver nisso. Não sei se está claro, mas esses desafios que vocês encararam e encontraram nesse processo, sabe? De ter que escrever. Eu não sei se estou conseguindo explicar direito. Mas pelo que eu entendi, vocês tiveram que cada um ficar com um personagem. E como que foi esse processo de montar essa história desses personagens a partir de uma história de outra pessoa, sacou? Eu queria complementar um pouco isso que ele perguntou. Primeiro eu queria saber, vocês pegaram o argumento ou um primeiro tratamento? Primeiro tratamento. Tá, que é do Fernando. Bom, eu sou a Carol, sou da turma 10 também. Eu faço tudo menos som, gente. Som e voz não é comigo, mas de resto eu faço todas as coisas. Eu sou fotógrafa também, atriz. Eu formei atriz antes de entrar aqui. E só pra dizer que a minha experiência com o roteiro, ela era bem pequena antes de eu entrar. Ainda é, né? A gente tem muito a aprender. Mas eu entrei aqui na LCV com o intuito de fazer direção, assim. E aí, por um acaso, assim, na segunda semana a gente participou do Kinofórum, né, da Noite de Kino. E por conta de outros trabalhos que eu tinha fora do cinema, eu não tive grupo, não consegui entrar na direção, na atuação, nada. E aí o Okumo falou, cola lá com a galera do roteiro, assim, de boa, quietinha, mesmo que não tenha participado do roteiro, só pra você participar, assim, né? E aí acabou que, por um acaso, o papel que foi sorteado tinha muito a ver com uma coisa que eu estava falando no trem. Que é e o ali, tema, né? É o tema que foi sorteado. Eu estava falando sobre isso no trem, é uma coisa que me atravessa muito. E ali eu ajudei a desenvolver o meu primeiro roteiro. Assim, a gente desenvolveu o quê? Em 40 minutos.
minutos a gente mandou, gente, tá pronto, a galera que tava aqui esperando falou, mentira, gente, não, é sério. Pode começar, já mandando pra galera aí. E aí eu fiquei, caraca, como assim eu sei criar coisas, assim, eu sempre achei que eu não sou uma pessoa criativa. E aí eu acho que foi, inclusive, por conta disso que o Mapa falou, ó, eles estão precisando da galera lá montar um grupo de roteiro, eu não pensei nas outras pessoas ainda, mas eu tinha que fazer, tipo, de onde a gente já consegue escrever, então, mas vamos lá, né, vamos aceitar o desafio. E assim, eu acho que, indo agora para sua pergunta, para mim, pelo menos, é um pouco do que a Bruni falou, disso de você, como que você vai criar a partir da história de alguém sem sair dos limites do que aquela pessoa quer que aquela história conte. Então, tem que ficar fazendo sempre esse resgate, de, peraí, da onde eu parti? Isso foi um primeiro desafio. O segundo, para mim, foi que foi o que, inclusive, eu percebi muito no dia que a gente teve essa conversa, que é como que você se relaciona com aquilo. Eu acabei ficando com mais de um personagem, assim, e como que você se relaciona com aquilo, coloca muito de você, muito dos personagens é da minha história, é o que eu vivo. Como que você coloca isso e aí, de repente, você abre isso para as outras pessoas? Tipo, como as pessoas vão ver o que é a sua realidade? E eu lembro que quando a Maria Laura leu, e aí ela pegou e falou, eu não lembro exatamente do comentário, eu fiquei em silêncio. Eu não ia falar nada, porque o meu primeiro pensamento foi, nossa, eu não sei falar de mim. Eu falei tudo errado. Eu vou ter que reescrever tudo de novo. E aí eu me questionava de novo, falando, caramba, mas é o que eu vivo, como que pode estar errado? Pera, não, como que eu... E eu fiquei muito em silêncio. Eu acho que se o Fernando não tivesse falado pra eu não teria dito nada, eu teria dado um jeito de mudar, assim. E aí eu acho que isso é muito, muito forte, assim, como que você abre umas coisas, assim, sobre você que vem muito de encontro com o que a Maria Laura falou no início, que é, você vai dar de encontro não só com coisas legais, com belezas, mas também com dores e também com vícios. Com coisas que quando a gente vai lá e vai para uma leitura dramática, eu penso, calma, é o que eu vivo, mas eu acho que não era isso que eu queria que fosse mostrado dessa forma, porque eu não concordo. Eu acho que eu falei e escrevi isso porque é o que eu vivo, é o que eu aprendi, mas dessa forma parece que eu concordo, eu não concordo não. Então eu já vi isso também depois da leitura dramática. Então é isso, porque você se abre sem perceber. Você acha que você está falando da personagem, você acha que você está escrevendo a história do outro, mas é a sua história também. E como que você lida com ela? Então, eu acho que esse, pra mim, está ainda sendo o maior desafio de lidar com o roteiro. Assim. E isso acontece em outros também. A gente está fazendo o roteiro do TCC, e é muito doido porque eu ganhei a missão ali de ajudar a escrever uma personagem feminina. Não, vamos lá. E aí, de repente, eu olho para uma cena que eu escrevi há semanas atrás e falo, gente, mas isso daqui é muito machista. Eu não concordo com isso. Se a minha personagem falar exatamente isso, por mais que seja o que eu fui ensinada a dizer, parece que eu concordo com isso, não é? Tem que mudar agora. Então, eu acho que esse é o maior desafio, assim, você se ver nu através do que você escreveu ali. Uma pergunta. Eu não entendi ainda como vocês estão trabalhando dentro de um longa personagens separados. Como é que é isso? É que assim, a história, ela é tipo multitramas. Elas falam sobre 4 jovens e os 4 jovens eles não se conhecem, assim. Mas a história deles acaba se intercruzando dentro do filme. Então elas são quase histórias independentes. Inicialmente independentes, mas Depois elas se juntam. em um momento elas se juntam. Então às vezes um personagem que está dentro de um núcleo de um personagem aparece no núcleo do outro. E aí depois acontece um evento, né, que tipo, nesse caso é um assalto, né? É um assalto que rola, assim, que meio que vai cruzando a vida desses jovens, assim. Aí a história que inicialmente vira separada vira uma. Então a gente acabou se separando porque cada um tem uma individualidade e inicialmente tem uma trajetória dentro do filme. Então a gente meio que separou isso. Aí como era 4 protagonistas e 4 roteiristas, cada um ficou com um protagonista
Mas dentro desse núcleo tem outros personagens também, né? Que aí as histórias vão se intercruzando. E aí, tipo, só pra exemplificar o que é a história do Forja Dente, assim, tem o André, que ele é um motorista, ele é um jovem, que é motorista de aplicativo. E aí tem a Karine, que ela tá estudando pro vestibular e tem um namorado que é meio problemático, né? Quer ser MC. Quer ser MC. Ele não é problemático por isso, na verdade. É, a única não, coisa da hora que ele faz. Ele é problemático por outras coisas. Exatamente, assim. E aí tem a Roberta, né? Que ela é uma jovem também. Com os problemas familiares. Com alguns problemas familiares. E tem o Cássio, que ele é meio um escrotão, assim, né? E o céu. O incel da história. E aí cada um tem uma narrativa, sabe? Aí depois as coisas vão se. A vida deles vão. A vida confusa deles vão se fundindo, assim, né? Vão acontecendo. E aí acaba se encontrando num assalto, que é quando o namorado da Karine decide assaltar o pai da Roberta pra poder pegar um dinheiro. E aí acaba envolvendo o André, que acaba virando um piloto de fuga sem querer. Enfim. É uma história muito louca. E aí foi uma coisa que eu até virei pro Fernando, eu falei assim, que é pra ser um longa. Eu falei, porra, mas um longa, assim, isso é uma série, sabe? Tipo, né? Até hoje eu acho que é uma série. Eu ainda acho que é uma série. Eu pontuo todo mundo que isso daí daria uma série. Mas eu acho que é um super privilégio, por exemplo, você ter a chance de trabalhar em um longa, várias vozes, né? Porque o que acontece com muita frequência em roteiro, de um roteirista ou dois, é que você no final do longa tem 3 personagens com a mesma voz. Quando a gente fala de diversidade, tem muito a ver com isso. Trazer vozes, contextos, olhares, figuras de linguagem diferentes, né? Então acho que assim, é o máximo ter essa chance de abrir uma sala de roteiro para um longa, que são 5 jovens, e os jovens estão aqui falando dos seus pontos de vista, porque isso realmente é uma coisa que acontece em roteiro. Você termina de ler e você fala, quem é quem? Me perdi. Porque na fala você vai perdendo a personalidade do seu personagem. Quanto mais marcado ele tá, mais você interage com aquilo, porque mais você se identifica no lado humano do personagem, porque nós não somos chapados, né? Nós somos feitos de várias curvas. E a gente acabou, assim, não é porque cada um pegou um núcleo ali que a gente não trabalhava muito junto. Porque aí tinha as minhas cenas que eram com o André, a gente se conversar pra entender. E aí, não, mas não faz sentido, porque vai terminar a minha assim, e aí as minhas aqui. Então a gente tinha que trabalhar junto de qualquer forma, assim. Não tem como ser separado, assim. É uma história só no final. Então, é impressionante. Queria fazer 2 perguntas, na verdade. Desculpa, rapidinho. Eu entendi o que vocês falaram, que vocês trabalhavam em conjunto, mas eu queria entender sobre a questão de escrever. Vocês receberam o primeiro tratamento e aí, tipo, cada um escreveu um roteiro em cima do roteiro. É isso que eu ainda não entendi. A segunda pergunta seria para Carol. Você falou sobre a questão de escrever sobre uma mulher e se perder no meio de algo que você não concorda. Eu queria saber, no caso, para você, como seria se, por exemplo, escrever sobre assuntos que são delicados para mulher, por exemplo. Se a sua personagem ela fosse uma mulher que sofria abuso e você não concorda com isso, mas você tem que escrever sobre ela ter essa dependência emocional no rapaz e tudo mais. Como que você acha que você lidaria com isso? Acho que é melhor responder a primeiro, que é muitas coisas. A minha primeira? Eu acho que é muito a forma como você decide pôr aquilo. É como você decide expor, por exemplo. Eu nunca sofri um abuso, mas venho de uma família em que eu sou a única que não. Uma família de 11 mulheres. Então, eu acho que vai muito do lugar que isso me pega. E cada um vai escrever isso de uma forma diferente. Mas é muito sobre respeito, é muito sobre os meus ideais. E talvez a forma como eu escreva não seja legal para uma outra mulher que vai ver. Mas, em primeiro lugar, respeito, pesquisa. Eu acho que só a minha opinião não importa. Eu acho que mais opiniões. Então, por exemplo, essa mudança que
foi pra outra mulher, que é mais velha, inclusive, você consegue, qual que é a sua opinião sobre? Isso daqui, é verdade, eu não tinha parado pra pensar, que se bateu assim em você, então não é a melhor maneira, como eu queria dizer. E da pessoa ler e falar, foi assim que eu senti, a minha justificativa já mostrou que eu tinha outra forma como falar. Eu não falei como eu queria. Tá, mas é que eu não entendi isso daí que você falou. Porque eu não falei assim, eu acho que eu fui no que já tá mais comum pra mim. Então, eu acho que é isso, é pesquisa, é respeito em primeiro lugar, e assuntos difíceis, esses assuntos eles têm que ser falados, eles têm que ser tocados, sempre. Mas eu acho que é isso, assim. Pra mim seria isso, seria pesquisa, seria respeito e seria reescrever quantas vezes fosse necessário e pensar também que tem como isso vai ser mostrado, né? Não é só escrito. Então, pensando que, por exemplo, esse filme, o diretor é uma pessoa, um homem, por exemplo. Então, isso também já muda. Eu vou estar lá próximo, quando for gravado? Não, então, será que eu não tenho que deixar mais de um jeito, assim, que não dê margem para dúvida? Porque se eu fosse dirigir, aí talvez eu pudesse deixar assim, porque aí pudesse ser uma provocação. Então, acho que é esse processo. Não sei se respondeu. Tem outra pergunta. A outra pergunta é sobre como que a gente escreveu. Você quer explicar? Eu não lembro direito, era como... Você pode repetir a pergunta? Eu perguntei se vocês escreviam um roteiro pro personagem de vocês em cima da primeira decupagem, da primeira versão do roteiro. Pode ser. Não, primeiro primeiro ele mandou o roteiro, no primeiro momento. A gente leu e deu nossas opiniões. Eu gostei disso, isso aqui eu não gostei tanto. E aí, nisso a gente meio que foi reescrevendo o argumento. Não o roteiro, porque se você chegar no roteiro, é igual o Fernando falou, você vai se perder, vai ficar uma bosta. Então vocês voltaram para o argumento. Voltamos, totalmente. A gente reescreveu todo o argumento, deixando... muitas vezes. Deixando a essência, claro, mas o argumento inteiro foi reescrito. A ideia que ele teve, que surgiu pra... Como que eu posso falar? A primeira ideia que ele teve, que surgiu, e aí ele pensou no filme, caiu por baixo, depois, nos últimos argumentos. Já não era o mesmo filme. Já não era o mesmo filme. Se transformou muito. Sim. Só pra galera não boiar tanto, vou dar uma introduçãozinha assim, do que é o filme. A ideia era, quando eu inventei, é uma trama multiplot, 4 personagens, que eles iam participar de um assalto que era assim, eles estão todos precisando de dinheiro, eles iam participar de um assalto que eles iam roubar o cara que está levando o dízimo para uma igreja. E aí eles pensam assim, esse cara que está dando o dízimo, ele já não precisa mais desse dinheiro. E o pastor está super rico, também não precisa. Se a gente pegar naquele momento ali, esse dinheiro não é de ninguém e não vai prejudicar ninguém. Então eles tinham uma índole boa ali e tal. E aí, a partir do momento que eu tinha esse roteiro, mas ele não emplacava, ele não tinha vozes, assim, eu tinha um personagem, como a Bruna falou, né, um personagem homossexual e eu sou hétero, e eu escrevi de um jeito que eu achava que era legal. E a Bruna olhou e falou, não é. Tem coisas que você exagerou, tem coisas que não é, tem coisas que não é assim, a vida não é assim. Né? A personagem, a Karine, né, ela tinha ali também, né, uma visão de homem, talvez eu não tinha conseguido achar a sensibilidade daquela menina ali no meio da periferia, o que ela significaria, né, algumas nuances. Da Laura, que era a Roberta, ela tá grávida, então, né, precisava de uma visão feminina ali, vai abortar, não vai, é legal, não é, como que vai? O personagem do Cássio, a princípio, ele era só um cara reaça, assim. Então, tipo, quase que um bolsominion, assim, um jovem e tal. Mas a gente percebeu que tinha mais camadas, o Dart trouxe, ele pode ser mais incel, ele pode... Então, aí, a partir do momento que eu entreguei pra eles, a gente leu e começou a debater, e começou a pensar, e eles realmente modificaram basicamente tudo, assim, de como trazer... Ou os nomes. Os nomes. E pra falar que o nome, na verdade, era Karina. E aí a Carol falava Karine, eu falei, não, vamos mudar pra Karine, que a gente não vai ser. Obrigada. Eu dou até o nome.
Mas era legal porque era muito embasado, sabe? Era muito de verdade. Eles traziam uma coisa de juventude que eu não tinha mais e que eu percebia, nossa, isso é muito legal e tal, e vamos embora. E sem medo, né? Eu acho que isso é legal na sala, assim, sem medo. Vamos ver o que dá. Tinha vezes que a gente ia para caminhos que não eram tão legais e depois voltava, né? Então, e aí foi indo, mas aí foi isso, agora foi pode bom, continuar. Né? De você dar a liberdade pra gente mudar. Se ficasse muito, porque o roteirista é muito egocêntrico, né? Todo cineasta é egocêntrico. Vai falar que Todo não. artista. Artista. Vai falar que não é mentira, porque você Então, assim, é bom ter essa abertura, porque senão o filme não empaca e não sai do lugar e não vai virar nada legal. Senão não mata, deixa que fica com ele. Exato. Então tem que ter essa abertura. É importante. E a partir disso todo mundo entrou lá no Celtics e ia colocando as suas cenas. Isso sim no finalzinho, tanto é que precisa ter um argumento muito estruturado. Porque primeiro a gente fez, na verdade, o perfil de personagem de cada um. Pra depois entrar na história. Porque como você vai desenvolver a história se você não conhece o seu personagem? Por isso a gente precisa primeiro estruturar muito bem o personagem. E aí, tipo, no último mês, semanas, assim, a gente foi pro roteiro. Tanto é que eu tava num dia livre, eu numa sentada, num dia só, eu escrevi o roteiro inteiro, a minha parte. Isso só por conta do argumento que estava estruturado, senão ia demorar meses e ia ficar ruim. Qual o tratamento que vocês estão? É o quarto, né? Eu acho que não porque como mudou muito, dá quase pra considerar que esse é o, como se fosse, não é que é o primeiro, mas mudou muito. Aí a gente terminou, nossa ideia era fazer a leitura e voltar para reescrever, mas a gente trabalhou muito mais do que o edital contemplava, né? A gente teve um edital de desenvolvimento, todo mundo recebeu cachês, e aí agora a gente vai, com esse roteiro, entrar em outros editais para continuar, porque acho que é eterno, assim. Dá pra gente agora sentar, porque quando a gente viu os atores lendo o roteiro, algumas coisas a gente falou, putz, a Bruni mesmo chegou pra mim e falou, eu quero mudar tudo. Falei, então... Entendeu tudo errado. Eu ainda não falei pra não ficar ansiosa, tô guardando pra mim. Então... Não, eu acho que esse ponto é até interessante, assim, porque você escreve, você como roteirista, você escreve e pra você acha que você tá assim, se levando a entender, sabe? E aí quando alguém vai lá e lê a sua história e ela interpreta o que você escreveu, algumas vezes ela fala umas coisas que ficam tipo, Eu sou sempre. não era isso que eu queria, sabe? Não era essa a intenção. Tanto que no filme tem uma questão de um relacionamento, né? Desse menino do André que ainda não tá sabendo se assumir no mundo e um outro que já tá, tipo, vivendo novas experiências, tá na faculdade, vivendo a sexualidade de uma forma mais ampla. E aí tem essa diferença, eles se gostam, mas tem essa diferença de vida onde eles estão inseridos, assim. E aí as pessoas, pra ser, tipo, eles são diferentes, mas eles se gostam, mas as pessoas teve umas amigas que foram e falaram assim, eu achei muito tóxica a relação deles. Aí eu fiquei, não era muito tóxico. Pelo casal perfeito, é um inteligente, pelo amor de Deus. Tipo, eu gosto de escrever relacionamentos tóxicos, mas dessa vez era pra ser uma relação saudável. E aí eu acho que o meu lado de umas coisas mais tóxicas acabou interferindo. E aí eu já quero mexer pra poder fazer isso. Não, então, eu tava na leitura, né? E aí eu queria saber se já mudou muito. E também essa questão que você levantou agora, também eu acho. E aí agora eu tô de enxerido, tá? Porque foi uma leitura muito rápida, assim, né? A gente cada um pegou seu papel ali e foi lendo. Então, não sei, pra mim, eu vi muita fluidez, assim, sabe? E aí quando você fala dessa devolutiva que você teve, eu não sei, às vezes, não sei se foi na leitura que pegou, na intenção, sabe? Não sei se... E aí a pergunta falando tudo isso vocês já fizeram outra leitura com atrizes e atores e testaram, assim? E mais uma perguntinha também, aí eu vou fazer vocês falarem. Da dificuldade mesmo, né? Porque o Cássio é cuzão, né? Então isso aí foi uma grande questão, assim. Primeiro que foi minha primeira experiência, assim, com o roteiro, né? No cinema, assim, tipo, eu tô começando a fazer coisas relacionadas à direção de
essa experiência, né? Mas aí foi legal pra caramba, porque, tipo, foi uma troca muito louca, assim, com todo mundo e vendo o negócio se desenvolver. E aí pra mim foi louco que essa questão de desenvolver um personagem em céu, tipo, meio playboy e tal. Aí eu ficava, pô, da onde eu vou tirar isso, né? Aí eu lembrava de, tipo, sei lá, grupos de pessoas que tinham essas questões, que, tipo, sei lá, fui pegando na memória, assim, trazendo umas coisas que eu via acontecer e tal. E tinha também um lance muito louco, que era esse personagem, eles têm uma cena lá num clube de tiro. E aí eu falei, caramba, como que eu vou fazer uma cena num clube de tiro? Eu nunca fui num clube de tiro, não conheço ninguém que tem arma, nada. Aí eu lembro que eu tava mó tenso, assim, pra escrever, que foi, vou tirar da onde isso? Aí eu comecei a assistir lá um monte de vídeo de YouTube, assim, dos canal. Já estraguei meu algoritmo lá. E aí eu fui aprendendo e tal, que como que a galera faz no clube de tiro e tal, de chegar com porque aí você vai detalhar a cena, principalmente nessa parte do roteiro que a gente tava detalhando já, depois do argumento, tudo. Você tem que enfiar coisa ali pra história ficar real, né? E aí eu comecei a estudar essas coisas, assim, como engatilhar arma e tal, esses detalhes, assim. Foi engraçado. Eu vou ter que aprender disso daí. Pesquisa. Pesquisa. E aí cada detalhe que tinha, aí sim, tinha hora que, pô, será que aqui essa cena pesa mais ou não? Aí a gente trocava ideia, tudo que a gente foi escrevendo foi trocando ideia. Tinha um personagem que meio que dividia com a Lau, assim, que era da Simone, né? Que ela tinha cenas junto com o Cássio e ela tinha cenas junto Você pode falar, né? Pode falar. O Cássio e a Simone têm um caso, e a Simone é a mãe da Roberta. Que é casado. Que é casada com... Qual é o nome dele? Esqueci até. Guido. Ivo? Guido. Guido, Guido. é. Guido, Guido. E que é padrasto da Roberta. E que é meio corno manso, né? Meio corno manso. E aí eles têm um caso, assim, então tinha que dividir sempre, assim. Mas foi uma das personagens que eu mais gostei da história, assim. Ficou muito legal. Personagem muito loba. Muito loba. No começo ela era uma mãe chata que ficava só falando com a filha, tá com cheio de Mãe cigarro. insuportável, assim. E aí foi a Maria Laura que trouxe, e se essa mulher fosse também, né, uma bolsominion também, tipo da extrema, assim, que pregasse uma coisa, né, da igreja, mas no fundo não era. E aí ela acabou sendo amante do E aí outro vai personagem. mudando, conforme a gente foi trocando ideia, às vezes ia mudando esse lance, né? Porque eu lembro que o Cássio mudou um pouco com esse lance, né? Dela ser uma loba e aí, tipo, pô, você colocar... E esse caso de agora ele não é incel, né? Pela relação que ele tem. Ele acabou ficando um pouco menos, assim, tipo, ele tem... Que a gente não queria vilanizar tanto ele. Porque senão ele ia ficar muito reto, assim, né? Tem que ter umas camadas. Ele queria perguntar antes dela. Acho que um pouco do que a gente está falando agora, da construção do personagem. Faz pouco tempo eu acho esse tema muito interessante, de você contar uma história de determinado período ali, para um pessoal de uma idade, para um outro tipo de pessoa, uma faixa etária diferente, tanto para mais quanto para menos. E alguns filmes que eu assisti aí eu reparei muito nisso. Fiquei pensando, como constrói? No meu ponto de vista, além da idade, tem também a minha vida inteira, né? Então, assim, para vocês construírem, que o Daid falou, você assistiu alguns vídeos de YouTube, mas algum dos personagens que vocês escreveram, teve alguma parte do texto que falou, mano, eu conheci um cara que era assim. E aí ficou na cabeça e toda hora vocês ficaram imaginando essa pessoa no personagem ali? Eu lembro que do personagem do Cássio, eu lembro que eu vi algumas coisas assim, tipo, de um personagem de uma outra série, não lembro agora qual que era. Mas, tipo, era, tipo, sei lá, bebi também outros personagens de outros filmes, outras coisas, assim. Tipo, meio que pegava uma referência, assim, que eu lembro que tinha uma parte que não, sei lá, queria acrescentar mais camadas nele, assim, deixar mais,
mais história, assim, mas falta alguma, tipo, característica dele e tal, tipo. E aí fui pegando exemplo de outros personagens, assim, de série, tipo, lembro que eu peguei, acho que foi um personagem lá daquela série White Lotus lá, que é uma família de uns playboy lá, tipo, meio que bebi um pouco da, assim, como que seria esse personagem no universo dessa, sabe, tipo, pra ter um pouco dessas características, assim, tipo, de inspirar mesmo, né, de pensar em outro personagem pra inspirar como ele se comportaria e tal, pra pensar nesses detalhes. Acho que o meu foi quase 100%, assim, porque quando eu tava pensando, quando eu olhei a Karine, assim, todo o contexto, foi até uma das justificativas que trouxe, eu falei, eu me vejo um pouco nela, nessa tentativa de mudar de vida, de ainda acreditar que estudar vai fazer mudar alguma coisa, ainda mais pensando nessa onda que a gente tá agora, da galera falando, estudar, os coaches falando, não estudar, não tem que estudar não, vocês têm que investir e tal, não sei o quê. E eu sou a única da minha família inteira que estudou, assim, que se formou e ainda trabalha com o que eu me formei. Então, um pouco disso. E do Jonas, assim, totalmente meus primos, gente, assim, sabe? Eu acho que tem, obviamente, tem muito a criação, o fato deles serem MC, os meninos não são. Mas, assim, eu ficava pensando, assim, na hora de falar, assim, na hora de colocar gírias, na hora de falar, assim, eu só fechava o olho, assim, e imaginava, assim, os meninos trocando ideia, assim, comigo. Eu falava, não é assim que eles falam, não. Isso daqui não é assim que o Thiago fala, não é assim que o Kaique fala. Então, eu usei totalmente, assim, o exemplo que eu tinha ali, assim, ao redor, assim, até porque são dois personagens que moram na favela igual eu. Então, vamos trazer a realidade que eu vivo, assim, pro texto. Então, totalmente, assim. Falando do André, mas falando no geral também, porque eu tenho outros roteiros, eu acho que os meus roteiros pessoais, eu acho que não tem como você ser roteirista se você não acabar se identificando, pegando ao seu redor. Assim, eu tenho uma história também que eu estou escrevendo sobre uma personagem que, uma dona de casa que conversa com um personagem de novela, assim, ela é totalmente inspirada na minha mãe, assim, que a minha mãe é noveleira, eu também sou, tem um pouco dela, um pouco de mim. Eu acho que todos os personagens têm um pouco de nós, até os escrotos, assim, né? A gente tem um lado escroto aqui, tipo, a gente acaba pegando algumas coisas, assim, então a gente acaba se referenciando muito, assim, mas falando dos meus projetos pessoais, que eu acho que acaba entrando na minha roda, assim, mas como esse projeto era um personagem que já existia na cabeça de outra pessoa, né, eu acabei pegando um pouco também da minha realidade. O Marcos, que é o namorado do André, tem um pouquinho de mim, que já é um pouco mais, né, entendido da vida e tudo mais. Peguei um pouco da minha experiência na universidade também, né, onde eu pude experimentar minha sexualidade de forma mais livre, porque eu não estava na casa da minha família, então eu podia fazer qualquer coisa que eu quisesse, tinha uma liberdade que tinha seus lados ruins, seus lados bons. Mas eu acho que pro André, o André, por mais que ele esteja dentro desse arco LGBT, e eu conhecer pessoas que passam por essa coisa de viver uma vida aprisionada, né? Eu não tinha muita coisa, então eu acabei indo mais pegando referências de outros filmes, né? Por exemplo, eu me referenciei muito em Moonlight, assim, do personagem também, que é um personagem negro, LGBT de periferia, mas que tem uma dificuldade da sexualidade dele e acaba entrando nesse lado meio másculo. Vou mostrar que eu sou macho pros outros, mas na verdade tem um lado dentro. Aí eu tentei, não fui tão complexa, porque eu acho que o Moonlight, né, é um roteiro muito lindo, assim, que eu acho que eu ainda não tenho a sagacidade de estar lá nesse lugar, mas eu peguei muito como referência a isso, assim. E eu acho que é uma coisa que a gente estava falando quando a gente estava construindo o personagem, dentro do filme, realmente, a gente só tem um pedaço da vida dele. Nesse filme, eu acho que é o quê? Uma semana, né? É uma semana da vida dele. 3 dias. Eu acho que é o final de semana, né? Meia É o hora. final de semana. Antes era uma semana, virou 3 dias. Isso. 3 dias, mas tipo, pra gente entender esse personagem, saber quem ele é, a gente tem que escrever a vida toda dele. E aí escrever uma biografia, assim, ó. Com 5 anos que aconteceu, com 10 anos que aconteceu. 80% não aparece. Tipo, eu tenho um negócio lá, um bloco gigante sobre o André, mas tipo, Pai, não tem. 10%. Irmão, Um pouco a gênese que a gente faz. Sim, exatamente. Assim, porque a gente precisa entender esse personagem a vida inteira, sabe? 3 dias lá que a gente vai narrar no roteiro, mas a gente tem que entender como esse personagem vive, o que ele sente, como ele reage.
Começou do nada. Exatamente. Acontece essa história. E eu também sou do teatro também, então a gente acaba, né, trazendo, né? Tem que dar vida a esse personagem. Esse personagem tem que ser. Eu acho que até eu como roteirista, escrevendo os roteiros, o personagem está pronto no momento que ele vira uma pessoa, sabe? Eu sempre fui uma. Eu vou começar a falar da minha infância, mas eu era uma pessoa que tinha muitos amigos imaginários. Depois eu fui entender que os amigos imaginários eram tudo da minha cabeça, e hoje em dia tá tudo aqui. Então, tipo. É isso, assim, pra mim o personagem é real e eu fico perguntando, sabe? Tipo, aqui, sei lá, eu fico conversando, fico falando sozinho. Perguntando pro personagem, e aqui, sei lá o que se fala e tal. Eu acho que o personagem tem que ser vivo, assim, por mais que o personagem não seja você que criou 100%, ele tem que estar vivo, você tem que entender quais as camadas dele pra você colocar no papel, assim. Então, é uma coisa meio esquizofrênica. Mas funciona, gente. Já a Roberta foi bem difícil pra mim, porque ela é totalmente diferente de mim. Ela é uma mulher, eu não sou isso, ninguém. Ela estava grávida, num contexto muito diferente, a mãe dela, religiosa, padrasto, enfim. E pra mim, muito diferente da minha realidade. Foi muito difícil conseguir não me colocar no lugar dela, né? Mas é que é uma realidade muito diferente da minha, né? Mas construindo o personagem, conversando na sala de roteiro ajuda muito nisso, né? Aí vai ajudando, sim, mas foi bem complicado, porque as pessoas, tanto é que ela tinha um arco sobre namorar, depois amiga dela, mas esse arco aí sumiu depois, porque não fazia sentido pra personagem, e tudo bem, mas era a ligação que eu tinha com ela, e aí eu não tive mais. Mas aí a diretora deu tempo pra entender ela também. E pensar em micro coisas que dá pra se relacionar com o personagem, né? Porque não é 0% dela que eu sou dela, né? Tem um pouquinho, mesmo que seja pouco. Minha pergunta era pra... você escreveu também o núcleo familiar inteiro do André? Sim. E... Desculpa. Desculpa, só pra terminar. Você escreveu inteiro, acho que você falou um pouco sobre inspirações, né? E o processo todo de vocês durou 6 meses e vocês tinham um local de trabalho ou vocês produziam em casa também? Entre pesquisa e escrita, quanto tempo vocês se dedicavam para isso, assim, por dia ou 5 dias da semana? Como é que funciona esse processo de trabalho? Então, é importante isso também. A gente trabalhava o núcleo do personagem. Por exemplo, o André, ele tinha um namorado, que era o Marcos, e tinha os tios, né, que era o Sérgio e a Marta. A Marta não existia, a Marta, eu que inventei ela. Então eu escrevia todos esses personagens. Teve umas cenas da Karine que eu roubei da Carol, assim, que eles estavam juntos, mas eu sentia que a história, aquela cena falava mais sobre o André do que sobre a Karine, aí eu roubava a cena. Eu tinha mais cenas. Sim. Então eu não ligava quando isso acontecia. Mas aí a gente escrevia um núcleo mesmo do personagem, todos os personagens que meio que dialogavam de certa forma, assim, né? E sobre a gente trabalhou muito por Meet, a gente fazia reunião no Meet mesmo, assim, a gente se reunia lá. Terça-feira. Toda terça-feira. Assim. Exatamente. Sim. E aí a gente usava muito esse tempo pra conversar. Alguns momentos a gente usava o tempo que a gente tinha de reunião pra escrever. Mas geralmente era isso. Como era semanal, né? A gente tinha só uma semana, sei lá, tinha uma meta de próximo encontro tem que trazer. Lição de casa. Próximo encontro tem que trazer, sei lá, a síntese do personagem, né? Uma biografia desse personagem. A gente tinha uma semana pra poder escrever para um encontro. A gente ler todo mundo e ver se fazia sentido, ver o que não fazia. Então, foi mais ou menos isso. Então, a gente tinha uma pasta lá no Drive, separadinha, a biografia, argumento, essas coisas assim. A gente escrevia e colocava lá, né? Aí a coisa foi ficando louca quando a gente começou a trabalhar, tipo, o argumento, que era no mesmo lugar, né? O roteiro, principalmente, tem uma vez que a gente foi escrever tudo junto, que aquelas páginas começavam a mexer, porque alguém estava escrevendo lá em cima, outro estava escrevendo embaixo, aí a página mudava sozinha, assim, tipo, foi uma loucura. Não, eu abri o Celtics pela primeira vez. E o Fernando falando pra mim, então, é que você não tá nada da formatação. Eu, tipo, como que não tá? Por quê? Porque eu falei, eu me recuso a escrever nesse negócio, eu não entendi nada. Então eu escrevia fora e colava lá. E pra mim era o suficiente. E aí bagunçava tudo e eu tava, gente, o que que não tá? O que que não tá vendo
no fim deu tudo certo. É que, tipo, pra vocês, né, que não sei se vocês manjam muito de coisa de roteiro, tem uma formatação muito específica lá. Tipo, quando o personagem vai falar, você tem que colocar na formatação certa, diálogo, a ação, né, e outras coisas assim. E lá no Celtics, que é um programa específico para isso, já tem lá bonitinho. Na hora que você vai colocar, você já coloca no diagrama. Se você só joga copia e cola, ele não coloca na formatação certa. Aí vira um texto normal, assim, batido, assim. Aí tem que... Mas é, Dá pra copiar e colar, mas depois você vai ter que arrumar tudo de novo. Foi o que eu fiz, gente. Não façam o que eu fiz. Eu tive que arrumar a linha fina lá, colocar tudo. Você também fez? Essa é a diferença. Eu fiz um pedacinho. Aí eu meti várias cenas. Mais uma dúvida também. Sobre o nome Forja Ardente, aí acho que é um pouquinho para você também. Vocês tiveram dificuldade, que eu acho que foi uma parada mais do metalúrgico, né? Alguma coisa assim. Não sei o que você tinha lá, a ideia lá atrás. E se vocês tiveram alguma dificuldade assim, para encaixar ou se... O nome, eu não sei se alguém aqui serviu tiro de guerra. Tem algum felizardo aqui que serviu? Mas eu servi, né, quando eu fiz 18 anos. E aí tinha um hino de Santo André. E o hino de Santo André tem esse trecho, né? Santo André, livre terra querida, forja ardente de amor e trabalho. E a gente tinha que cantar esse hino quase todo dia. E esse forja ardente ficou na minha cabeça desde os 18 anos, assim. E aí quando o filme e a história era uma história que tinha muita ebulição e tinha essa história um pouco de Santo André também, de ter sido uma potência metalúrgica, era muito rico, e aí depois começou a ter desigualdades, as metalúrgicas foram embora, então aí tem o punk rock, né, tem movimento de grafite, skate, bike, tudo misturado. Achei que Forja Ardente era um nome bom assim para ter essa... para contextualizar, né, Santo André, mas realmente era muito datado. Eu lembro desde o começo, assim, quando eu falei, o Jonas, que é o namorado da Karina, ele tinha uma banda de rock. E aí quando eu mostrei pra eles, a primeira coisa que eles falaram, pô, mas não tem mais banda de rock, tá ligado? E eu assim, como assim não tem, tá ligado? E eu tinha banda de rock e tal na época, mas eu super fiquei aberto a mudar mesmo. Falei, vamos mudar, vamos deixar o negócio real, assim, sabe? Então foi bacana, assim. Fernanda, eu queria te fazer uma pergunta. Para você como diretor e roteirista que idealizou essa história, como foi entregar o roteiro na mão de outras pessoas que você não conhecia tanto e confiar, assim, que eles iriam fazer um trabalho que se adequasse ao que você queria e ao seu sentimento sobre a escrita? Eu acho que é um projeto um pouco diferente do que eu costumo fazer, que vocês viram ali, que era mais de realismo fantástico e mais de aventura, de ação, de humor. Era um filme mais com uma temática social, assim, que ele precisava ter um engajamento, que ele precisava ter uma visão real de personagens que eu não sou, assim, que eu não... assim, né, sou hétero, branco, não era isso. O filme não era sobre isso. E aí foi muito assim, cara, de desapegar mesmo, assim, de falar, vamos ver o que vem. Tinha às vezes coisas que a gente passou e que nem vou lembrar direito, mas falou, não é isso, vamos para outro caminho, né? Mas tinha uma visão assim, eles foram trazendo coisas muito específicas, né? Pra mim era tipo assim, vamos assaltar, eles falaram, vamos lá, né? E aí eles, né, a Carol falando, não é assim, a pessoa se fode muito antes de falar eu vou assaltar, ela reluta muito sobre isso até chegar, então trouxe uma verdade, assim, sabe, nas coisas e né, a questão também como eu retratei o personagem homossexual, que era muito estereotipado, e a Bruna trouxe uma coisa sensível, não, tem relacionamento, tem outras camadas, tem, né, outras coisas. Tem uma personagem que surgiu, que a Maria Laura também ajudou muito ali, que era a amiga da Jana, amiga da Roberta, que é a Jana, e a gente colocou ela como uma personagem usuária de cadeira de roda, PCD. Só que assim, foi muito legal, porque a gente teve uma preocupação de ela não ser uma coitadinha. Ela é realmente quem move a Roberta. A Roberta tá lá, não sei se estou grávida, não sei o que, a Jana pega na mão dela e fala, não, você vai fazer o teste agora. Você vai ter que ir lá fazer, senão não adianta você fugir. E ela é PCD. E quando na leitura a gente
trouxe uma atriz também, né, usuária de cadeira de roda, e no final da leitura foi muito emocionante, porque eu fui levar ela embora, tal, junto, e ela falou, meu, é raríssimo eu ter um personagem que não é vitimizada, que não é a coitadinha, que não é... É uma personagem super legal que não importa se ela tá de cadeira de roda, ela faz outras coisas. Então, a gente foi, tipo, tateando e descobrindo coisas legais. É só um assim. detalhe sobre ela, não é mencionado. Ah, eu tenho... É. Não, é só um detalhe e pronto, acabou. Então foi super legal, assim. E a atriz que é a Lau Cotrim, ela gostou muito, assim, então eu acho que isso foi legal. Então pra mim foi um exercício de desapego, foi muito bom, né, porque aquilo que a Laura falou é verdade, assim, todo artista tem essa coisa de, né, putz, eu quero fazer do meu jeito e tal, e nesse caso eu falei, não, vamos fazer, tanto que o filme mudou muito, assim, mudou muito. Tinha a história do Enem, não existia, né, e hoje quase que o clímax do filme é a prova do Enem, que é um tema relevante, né, é um negócio que a Carol trouxe, que foi muito legal. Então, mérito realmente, assim, escreveu a 5 mãos, assim, um inclu, né, e a Maria Laura foi uma consultora e foi dando ideias muito legais, muito pontuais, acho importante também ter uma visão de fora. Às vezes você está dentro, você não consegue ouvir alguém de fora falar, meu, e se for assim? E se for assado? Pô, vamos experimentar, vamos... Mas isso que eles fizeram, que é uma coisa que eu não citei na minha palestra de curtas, é o desenvolvimento de personagem, que eu acho que no curta não precisa tanto, mas no longa você precisa. A gente ficou, sei lá, 1 mês desenvolvendo personagem. E aí o personagem, quando você fala assim, você desenvolveu tão bem o personagem, aí você põe uma situação, ele reage àquilo, sozinho. Não é falso. Fala, o que esse personagem faria se alguém roubasse alguém na frente dele? Ele ajudaria, ele levaria pra polícia, ele... Né, e aí você vai descobrindo as coisas. É isso. E acho que tem uma coisa também disso, né, que vocês estavam trazendo, de colocar esse filme dentro de um formato, e isso contribui muito para que você entenda a dimensão da sua cena, que tamanho ela tem, porque mais ou menos no roteiro, cada página representa 1 minuto, você começa a escrever e você vê que tem cenas que tem 10 minutos. Você fala, isso não está certo. As Tem do outra Bruno. que tem tipo... As da Bruno tinha 10 minutos. Então, quando você coloca num padrão, num formato, você consegue dimensionar. O número de locações é fundamental, por exemplo, tudo começa no roteiro. A sua ideia, ela passa a existir a partir do momento que você transformou aquilo no roteiro. Ele está dentro de um formato, que a partir desse formato, o roteirista vai conseguir, o produtor vai conseguir dimensionar o número de locações, você vai conseguir... Você começa a montar o filme com o roteiro, né? Porque você começa a cortar... Não dá, né? No argumento ainda pode Exatamente. criar um monte de coisa a partir daí. Então é super importante que... E é maravilhoso esse momento, né? Que você pega um texto, bom, eu tenho que formatar, ele tem que virar uma cena. O que é uma cena? Né? Tem um roteirista muito experiente e tal, que ele diz que dentro de cada cena tem uma história. Cada cena tem um começo e tem uma conclusão. E na hora que você vai escrever, gente, sério, é quase impossível isso, é muito difícil. Tem que ter muita maturidade de escrita, né? Não sei como é que tá essa... Vocês estão trabalhando com escaleta? Não foi do argumento pro roteiro. Não, foi do argumento pro roteiro. A gente escreveu uma... Eu pessoalmente escrevi uma pequena escaleta, um beat, né? Um cheat, né? Da personagem, assim. Mas a gente acabou não entrando muito na questão da escaleta. Porque o argumento estava muito Detalhado. muito detalhado. Então, e como, assim, a gente ficou muito tempo trabalhando no argumento. Então, meio que não dava tempo para fazer uma escaleta também. Mas isso foi uma história individual ou coletiva? Coletivo. O prazo. O tempo do caso. Porque como cada personagem é separado mesmo, no caso eu trabalho dentro do meu processo. Do jeito que eu trabalho. Dava pra Isso é bom. fazer. Isso é bom quando você não tem o prazo. Gente, eu acho que o tempo está acabando, mas alguém... Uma pergunta? Alguns de vocês falaram que foi uma primeira experiência dentro do roteiro, pelo menos da forma como aconteceu. E eu fico muito intrigado em saber o que mudou na vida de vocês após isso, se mudou. Tipo, sei lá, a forma como vocês observam as pessoas na rua, sabe? Tipo, a partir
partir da experiência que rolou nessa sala. E, obviamente, para quem já tinha experiência com roteiro, a pergunta aberta também. Posso falar? Eu fiquei, depois dessa experiência com o roteiro, eu comecei tipo, a tentar mais na importância do roteiro, né? Isso, tipo, até pra documentário, pra, sei lá, qualquer coisa do audiovisual é importante o roteiro, né? É o rascunho ali, você consegue discutir, modificar, ajustar, antes de gastar dinheiro, gastar tempo da galera, esse tipo de coisa. E depois dessa experiência, eu acho que eu fiquei ainda mais observador, assim, de tipo, às vezes ver na rua, assim, tipo, coisas que parecem cena, assim, eu identificar, caramba, isso daqui é uma cena de um roteiro, sabe? Tipo, alguém encontrando alguém, pegando o último ônibus, sei lá, tipo, coisas assim. Eu comecei a ficar mais atento, assim, e ficar tendo ideia, assim, observar e falar, nossa, isso no roteiro ia ficar tão legal, sabe? Tipo, como que o que eu vi ali eu escreveria, assim, sabe? Que detalhe eu colocaria pra enriquecer e, tipo, e talvez passar essa sensação que eu tive ao ver aquele negócio ao vivo, assim. Aí eu fiquei com essa pulguinha atrás da orelha, assim. Eu acho que, primeiro, pra mim, assim, acho que quando terminou, eu olhei assim e falei, eita, dá pra escrever um longa, né? Caramba, porque, assim, eu só tinha escrito curta e eu fiquei, cacete, a gente escreveu um longa, né? Passado, passado, assim. E aí eu acho que também tem uma coisa que eu ainda não consegui a resposta, mas eu fiquei pensando um monte sobre. Nem tudo que é uma realidade vai ser bom contado num filme. Não sei se eu me faço entender. Mas muitas coisas que foram questionadas e que eu tinha uma defesa no sentido de eu vivi isso, ou vi quem viveu, ou eu vejo isso todos os dias, não é o suficiente para ser interessante num filme. Nem toda história vale um filme. Ou até vale, mas não contada dessa forma. E aí é isso que eu tô assim ainda em busca, eu ainda tô assim pensando o que é que eu preciso, qual que é o tom, o que eu preciso pra ainda contar essa história, mas de um jeito que seja um bom filme. Porque é real, tem coisas que tem que ser ditas, a gente falou de histórias que precisam ser ditas, coisas que precisam, né? E como que traz isso, assim? E aí eu tô nessa busca. Eu acho que depois de escrever esse longa, eu fiquei mais tempo no trabalho, desenvolvi a personagem, a gente fez síntese, a gente conversou, trouxe muito de mim. E aí depois da leitura, aí tem alguém que me conhece há 12 anos, ouviu e falou, não, eu entendi, mas como ela é chata, né? Ela não sai daqui... Porque talvez por uma vida é só um recorte, então tudo bem. Mas aí a gente tá falando de 1h30. Então como que a gente muda o tom, né? Eu falei, caramba, ela é chata mesmo. Como que a gente vai mudar isso? Tem que passar. É isso. Então onde que acha esse tom? Onde que acha esse então, pozinho mágico de tipo... Porque você vai assistir um filme também não só pra ver realidade, pra você ver também ficção. Eu acho que é isso que eu tô em busca desde que eu saí dessa experiência. Eu já tinha experiência com roteiro, até sala de roteiro já tive uma experiência diferente, que era com animação e meio que cada um escrevia o seu, tinha cada um o seu episódio, que era uma história diferente, só no mesmo universo, mas como era série, né, então esse longa foi o primeiro, então é bem diferente, assim, de formato, então valeu muito a experiência, assim, porque, é roteiro, mas é um roteiro de longa, não é um roteiro de série, não é um roteiro de curta, não é um roteiro de videoclipe. Então, eram as minhas experiências. Nem de documentário, que é pior ainda. Mas vocês não fecharam, vai ter mais tratamento. Sim. Ele que vai dizer aí. Não, eu acredito que sim. Não, eu espero. Porque assim, eu gosto do roteiro, mas tem muito mais, eu acho. Eu acho pouco, claro. Não, que assim, um argumento foram tipo 60, sei lá. Mas pro roteiro mesmo foram 4, porque o argumento já estava muito bem estruturado. Né? Como ele já disse. Mas o roteiro dá pra mais, com certeza. Tem muita A roteiro coisa. sempre dá, porque se
der tempo, a gente vai escrever 200 tratamentos, assim, até o momento. 50 anos. Que a gente fala, que a gente fala assim, uma hora que para, que é o que vai ser que é o filmado. edital. Muda esse depois, Que é mas o aí já edital, tem que é Croácia, Paulo Gustavo. Não, o que faz você, como roteirista e como escritor, parar é o momento que fala assim, alguém chega e fala, tem que parar, a produção, provavelmente. Não, tem que fazer isso, não para, porque eu acho que é algo vivo, assim, vai mudando, e conforme você vai envelhecendo também algumas coisas que você escreveu ali muda, né? Então tem que ter essa coisa, assim. E respondendo a sua pergunta, eu já tenho uma experiência também, não uma grande experiência, né, de roteirista. Foi a primeira vez que eu escrevi escrevendo um longa com pessoas, e agora eu tô tendo uma experiência de escrever o meu longa sozinha. Tá sendo uma outra experiência muito louca também. Não, eu acho que ter mais mãos é interessante porque é menos coisa pra escrever e eu pelo menos como roteirista, eu gosto de falar o que eu tô escrevendo e mostrar pras pessoas que eu tô escrevendo e ouvir o que elas estão entendendo pra aí eu modificar o que eu vou fazer. Porque eu acho que é isso também, né? É entender como roteirista também que você não tá escrevendo tudo pra você. Você vai escrever e aí eu vou ler lá e vou achar lindo, as pessoas vão ver aquilo dali, ou vão ler, ou vão assistir depois e elas vão entender a partir do mundo delas, da leitura que elas têm do mundo, daquilo que eu tô falando. E às vezes elas vão entender o que eu falei, às vezes elas não vão entender e tá tudo bem. O importante é que, tipo, aí quando a gente fala, né, que teve a leitura e quis mudar algumas coisas, é que algumas coisas podem sim, a gente pode mudar pra entrar um pouco mais na nossa cabeça, o que a gente quer levar. Mas a interpretação é livre, né? E aí, tipo, toda a experiência de roteiro é muito interessante, porque é um mundo, né? Um mundo, como fala assim, às vezes é um mundo real. A gente tá retratando pessoas que podem existir, ou que existem por aí, mas é um filme, né? A gente vai ter que mudar algumas coisas pra fazer ela, né, ter o interesse de assistir. E é muito interessante porque, eu sempre fui uma fofoqueira, eu sempre falo que a fofoca é uma pesquisa de roteiro. Porque é isso, assim, conforme você vai conhecendo as pessoas diferentes, você vai conseguindo ter mais repertório para escrever pessoas mais reais, por mais que a gente não precisa estar sempre no pé da realidade. Eu sou do terror, da fantasia, assim, eu gosto de escrever umas coisas totalmente não reais, mas que falem sobre a realidade de certa forma, né? Então, é isso, é importante ter esse repertório, né? Não só, claro, a internet ajuda, né? Pesquisar vídeos, sei lá o quê, mas essa coisa de vivenciar, né? Eu vejo vários roteiristas que, tipo, sei lá, vão escrever sobre prostituição e aí vão lá, né, no espaço, conhecem pessoas que estão se prostituindo pra entender como é a vida, como elas agem, como essas coisas. Eu acho que isso é muito enriquecedor também. E é isso, assim, eu acho que eu sempre fui uma pessoa curiosa, sempre que conheci, assim, eu acho que pra ser roteirista é isso, tem que estar aberto pra mundos, assim, né? Você conhecer mundos, até mundos que você não quer vivenciar, mas você vai ter que vivenciar, sabe? Porque é isso, assim, micério, essas coisas assim, é uma coisa que existe, sabe? E a gente precisa entender o que é isso, sabe? Pra gente poder escrever sobre isso, senão a ideia da nossa cabeça, né? A linha do tempo mudou muito também, tipo, foi mudado para os dias atuais, né? Tipo, uma banda de rock para um MC. E a linha do tempo de começo, meio e fim teve uma mudança muito grande também. Teve uma mudança muito drástica, que foi o assalto. O assalto era pra acontecer no meio do filme e ia ter coisas depois que ia acontecer. Aí a gente mudou o assalto pro fim do filme. Pra gente poder ter tempo de trabalhar melhor os personagens até aquele negócio e ficar aberto o que aconteceu depois do assalto, assim. Então, teve essa pequena mudança, assim. Mas sempre foi pra ser um tempo real, né? Só algumas referências que o Fernando tinha, que eu acho que era da juventude dele. Que não fazia muito sentido com a juventude real, que até, assim, a gente somos jovens, mas a juventude até que a gente estava retratando ali não é a juventude que a gente está inserida. Eu mesmo. Sim, mas eu tô falando. Cada um fale por si, pelo jeito. Não, mas eu falo a juventude inserida assim, até de vivência, sabe? É a mesma idade, mas são pessoas que estão em outra realidade, assim, não só de idade. Então, tipo, é entender também. Falasse daquela época. Exatamente. Gente, acho que acabou o nosso tempo, infelizmente. Dava pra continuar aqui, né? Mais um tempão. Mas é isso, obrigada. Amanhã a gente continua, tem mais duas, convidando vocês aí. E assim, espero que vocês guardem isso quando o filme vier às telas, né? E aí ver o que ficou, vai ser daqui a um tempo, a gente vai tentar conseguir, né, dinheiro pra fazer. E aí ter um debate depois com o filme pronto, acho que vai ser bem legal também.
né, ver o filme produzido e ver o que mudou, o que era. E é isso, gente. Obrigado.